Bom dia, sétimo ano. Eu sou o professor Milton e estamos aqui mais uma vez para mais uma aula de português. Preparados? Primeiramente, pessoal, eu queria que vocês abrissem o livro de gênero, leitura e análise de vocês. Faz um tempinho que a gente não trabalha com esse livro, né? Então vamos trabalhar com ele agora. Então, quero que vocês abram na página 17. Abriram? Estão na página 17? Ainda não? Pois abram. Na página 17, a gente tem um texto aqui, o texto 1, certo? É uma crônica, pessoal. A gente estudou crônica, não foi? A gente viu crônica há um tempinho atrás, nessas aulas online mesmo. A gente viu crônica e vocês lembram das características das crônicas? Vocês lembram dessas coisas? Então, a gente vai ver isso aqui agora, tá certo? Vamos ler esse texto e percebam, tentem perceber as características dela. Eu não vou falar nada não, quero ver se vocês vão notar por si só, enquanto a gente lê, tá bem? Então vamos lá, me acompanhem aí de casa. Quero vocês lendo, todo mundo. Não adianta só escutar o que eu tô lendo não, é para ler também, tá bem? Vamos lá. A última crônica. A caminho de casa, entro no botequim da Gávea para tomar um café junto ao balcão. Na realidade, estou adiando o momento de escrever. A perspectiva me assusta. Gostaria de estar inspirado, de coroar com êxito mais um ano nesta busca do pitoresco ou do irrisório no cotidiano de cada um. Eu pretendia apenas recolher da vida diária algo de seu discurso, algo de seu disperso conteúdo humano, fruto da convivência que faz mais digna de ser vivida. Visava ao circunstancial, ao episódico, nesta perseguição do acidental, quer num flagrante de esquina, quer nas palavras de uma criança ou num acidente doméstico, torno-me simples espectador e perco a noção do essencial. Sem mais nada para contar, curvo a cabeça e tomo meu café, enquanto o verso do poeta se repete na lembrança. Assim eu quereria o meu último poema. Não sou poeta, estou sem assunto. Lanço então um último olhar fora de mim, onde vivem os assuntos que merecem uma crônica. Ao fundo do botequim, um casal de pretos acaba de sentar-se numa das últimas mesas de mármore ao longo da parede de espelhos. A compostura da humildade, na contenção de gestos e palavras, deixa-se acrescentar pela presença de uma negrinha de seus 3 anos, laço na cabeça, toda arrumadinha no vestido pobre, que se instalou também à mesa. Mal ousa balançar as perninhas curtas ou correr os olhos grandes de curiosidade ao redor. 3 seres esquivos que compõem em torno à mesa a instituição tradicional da família, célula da sociedade. Vejo, porém, que se preparam para algo mais que matar a fome. Passo a observá-los. O pai, depois de contar o dinheiro que discretamente retirou do bolso, aborda o garçom, inclinando-se para trás da cadeira e aponta no balcão um pedaço de bolo sob a redoma. A mãe limita-se a ficar olhando imóvel, vagamente ansiosa, como se aguardasse a aprovação do garçom. Este ouve concentrado o pedido do homem e depois se afasta para atendê-lo. A mulher suspira, olhando para os lados. A reassegurar-se
da naturalidade de sua presença ali, a meu lado, o garçom encaminha a ordem do freguês. O homem atrás do balcão apanha a porção do bolo com a mão, larga-o num pratinho, um bolo simples, amarelo escuro, apenas uma pequena fatia triangular. A negrinha, contida na sua expectativa, olha a garrafa de Coca-Cola e o pratinho que o garçom deixou à sua frente. Por que não começar a comer? Vejo que os três, pai, mãe e filha, obedecem em torno à mesa um discreto ritual. A mãe remexe na bolsa de plástico preto e brilhante, retira qualquer coisa, o pai se mune de uma caixa de fósforos e espera. A filha aguarda também, atenta como um animalzinho. Ninguém mais os observa além de mim. São 3 velinhas brancas, minúsculas, que a mãe espeta caprichosamente na fatia de bolo e acende as velas, como um gesto ensaiado. A menininha repousa o queixo no mármore e sopra com força, apagando as chamas. Imediatamente põe-se a bater palmas, muito compenetrada, cantando num balbucio, a que os pais se juntam discretos. Parabéns pra você, parabéns pra você. Depois, a mãe recolhe as velas, torna a guardá-las na bolsa. A negrinha agarra finalmente o bolo com as 2 mãos sôfregas e põe-se a comê-lo. A mulher está olhando para ela com ternura. Ajeita-lhe a fitinha no cabelo crespo, limpa o farelo de bolo que lhe cai ao colo. O pai corre os olhos pelo botequim, satisfeito, como se convencer intimamente do sucesso da celebração. Dá comigo de súbito e, a observá-lo, nossos olhos se encontram. Ele se perturba, constrangido, vacila, ameaça baixar a cabeça, mas acaba sustentando o olhar e, enfim, se abre num sorriso. Assim eu queria a minha última crônica, se fosse pura como esse sorriso. Que fosse pura como esse sorriso. Fernando Sabino, A Última Crônica. Companheiro de viagem do Rio de Janeiro. Ó, pessoal, esse texto aqui foi uma crônica, né? Como eu disse a vocês, antes da gente começar a ler o texto, vocês notaram as características da crônica? Notaram enquanto eu estava lendo? Se sim, respondam aí nos comentários. Digam aí qual foi a parte que vocês mais poderiam destacar para ver que isso é uma crônica. Certo? O que eu posso destacar para vocês é o homem que estava lá escrevendo a crônica, ele estava observando o quê? Observando o cotidiano, a sociedade. No princípio, o primeiro e o segundo parágrafo, a introdução do texto, é toda com ele querendo escrever uma crônica, mas sem saber o quê. Porque ele não tem nada dele para escrever, não tinha nada sobre ele para escrever. Então ele passa a observar tudo ao seu redor e algo lhe chama atenção. O que é que lhe chama atenção? O aniversário da garota de 3 anos, da menininha. Isso lhe chama atenção. Eles aparentam ser bastante pobres. Por quê? Eu acho isso. Por que o texto dá a entender isso? Ele faz menção do Senhor contando as moedas, contando o dinheiro, olhando apreensivo para o garçom, sem saber se vai realmente poder. A criança também está muito desconfiada, como se ela não frequentasse aquele tipo de ambiente. A mulher também está meio desnorteada em como e por que pode dar alguma coisa de errado. E eles ficam aliviados quando tudo dá certo, quando acontece tudo do jeito que eles imaginavam. E é algo tão simples, é algo tão pequeno para
para quem tá de fora, ó, observando, só uma fatia de bolo, mas para aquela criança, aquilo é tudo, né? Aquele gesto, aquele aniversário, aquilo tá com os pais naquele momento. E eles fazendo de tudo para poder proporcionar aquilo na vida dela. E isso dá a entender também que o quê? Que é algo que ela não tem todo dia. Uma fatia de bolo como aquela, pra gente é normal. A gente come uma daquela todo dia se quiser. Pra ela é o aniversário dela. Aquilo é o aniversário. Aquilo é uma vez no ano. E a gente nem sabe se ela teve antes ou vai ter depois. Né? Vocês prestaram atenção nesse tipo de coisa? Então, respondendo agora o que eu disse antes. Ó, quem não respondeu antes aí na barra dos comentários, não vale pegar o que eu estou dizendo agora não, tá bem? Então, o que é que faz isso ser uma crônica, pessoal? É um texto, provavelmente de verdade, né? Provavelmente ele realmente observou isso. Era uma pessoa que estava no balcão querendo escrever sobre isso, sobre algo, e ele escreveu sobre isso, que é algo que chamou a atenção a ele. Ele é um recorte da sociedade, do cotidiano de quem? Dessa pessoa. Essa pessoa que está observando. Ele vai sempre para esse botequim, pede um café e fica ali no balcão, observando aos arredores dele, observando se tem algo para contar, alguma crônica. Então, o cotidiano da sociedade. É isso, uma crônica é isso. E tem uma linguagem que passa alguma coisa. E no final ele diz que a última crônica dele, ele queria que fosse que nem o sorriso daquele homem que ele viu no final. Que é um sorriso puro e belo, né? Essas palavras que ele usa. Puro como esse sorriso. É um sorriso puro. Puro. Por quê? Porque ele estava feliz genuinamente. Ele estava feliz de verdade. Certo? Por que ele estava feliz? Por poder proporcionar aquilo para sua filha. É por isso que ele estava feliz. Tá bom? Então, pessoal, agora eu queria pedir a vocês que vocês assistissem um documentáriozinho que eu tenho para passar aqui para vocês. Eu vou deixar aqui na descrição o link para vocês assistirem. É aqui no YouTube mesmo. É um documentáriozinho e eu quero que vocês assistam ele completamente, assistam, e depois vocês vão fazer um texto de 20 linhas, certo? Vocês vão fazer um texto de 20 linhas, no mínimo 20 linhas, sobre esse documentário, falando sobre os fatos que mais lhes chamaram a atenção. Entenderam? 20 linhas, dividido em 3 parágrafos, pelo menos. Organização, pessoal. Organizem. Tem que ter 3 parágrafos. Como é que a gente divide os parágrafos, professor? Os parágrafos são divididos por argumento, ideia, sobre tema. Tem que ter relação. Tem que ser conectado. As coisas têm que estar conectadas naquele parágrafo, tá bom? Fugir um pouco, passa para outro parágrafo, continua essa nova ideia. O vídeo que eu quero que vocês assistam é Português, a Língua do Brasil. É um documentário que apresenta depoimentos de pessoas que estudaram isso, da Academia Brasileira de Letras, sobre o estado da nossa língua portuguesa na atualidade e a nossa realidade como um idioma, ou a realidade do nosso idioma. Mostra como ele é personalizado, como a gente identifica ele. Ele é um documentário brasileiro, documentário feito aqui no Brasil, e do ano de 2007, tá bem? Então, pessoal, por hoje é só, a aula vai ficar por aqui. Peço para que vocês assistam isso, tá bom? E façam esse texto, escrito à mão, tá bem? Escrito à mão. Vocês estão em casa, estão com o computador, não tem como vocês errarem a ortografia, tá certo, pessoal? Qualquer coisa, tem dúvida numa palavra, vai no Google, digita, vê no dicionário, vê o que é que significa essa palavra, tá bom? Não entendeu alguma palavra no documentário, procura também, pesquisa sobre ela, tá bom? Esse texto
vai ajudar na avaliação do segundo bimestre, tá bem? Então, muito obrigado pela atenção e tchau.